Oi, gente linda! Hoje estamos aqui para mais uma live da série Almoço Reflexivo, com empreendedorismo, com motivação, com informações que são pertinentes a todas as mudanças que nós estamos passando. E hoje eu tenho um assunto, daqueles. Eu acho que é aquele assunto que você esperava que um dia eu fizesse, apesar de eu já ter feito em outros lugares, mas talvez você esperava que eu fizesse aqui. E é muito importante a gente falar a respeito disso. Nosso assunto de hoje é dinheiro. Uau, dinheiro, isso. Não sou economista, não sou, mas eu acho que diante das coisas que vêm surgindo nos últimos tempos, falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, falar sobre precificação é muito importante, não é mesmo? Então, o assunto de hoje é esse. Din-din, aquele faz-me rir, aquele que a gente sempre quer que entre cada vez mais, não é mesmo? Jaqueline, boa tarde. Ateliê Santos Realize, boa tarde. Ateliê Rosa Fausto, boa tarde. Ellen Lima, boa tarde. Todo mundo que tá chegando. Eu tô no café, porque hoje só café para me sustentar. Sejam todas muito bem-vindas. Quem puder, chama os amigos, avisa as pessoas, avisa para aquela pessoa que mesmo não sendo da área de artesanato, às vezes é seu marido, sua irmã, sua mãe, seu pai, um amigo que você sabe que não tem um bom relacionamento com o dinheiro e que precisa ouvir um pouquinho a respeito desse assunto, tá? Cibele, boa tarde. Ercilis Fernandes, boa tarde, todo mundo que tá chegando. Já deixa o convite, porque hoje é terça-feira, dia mais lindo, dia bonito da semana. Hoje tem uma live super linda, super especial, desta mochilinha, especialmente feita por minha pessoa aqui, para dar aula para vocês. E vamos ter um sorteio incrível. Na verdade, o mês de junho é um dos meses que eu mais gosto do ano, que é o mês que eu completo aniversário, minha irmã completa aniversário. É mês de festa junina, mesmo esse ano não tendo festa junina. E eu pretendo, em todas as lives do mês de junho, ter um sorteio especial. E hoje, passando de 500 pessoas, vamos sortear um clichê da Casa Noceira Clichêria. Olha, ai, meu coração, já começamos junho bem, não é? Então, já deixo o convite para você, hoje às 8 horas da noite, lá na minha página do Facebook, tá? Fanny, boa tarde. Angélica, Daniele Carvalho, Jupira, Andréia Matos, Ateliê Butterfly, todo mundo que tá chegando, sejam muito bem-vindas. Pega o seu caderno, pega a caneta, porque hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo ama e ao mesmo tempo todo mundo odeia, que é dinheiro. Eu vou contar para vocês uma história que é do meu relacionamento com dinheiro. Eu já contei em alguns outros lugares, mas na live aqui dessa série, nós ainda não falamos a respeito disso, né? E eu vim de uma família humilde. A minha mãe, ela se separou, na verdade ela nunca se casou com meu pai biológico, né? Então nós passamos muito aperto, financeiramente falando. Quando eu era criança, ela saiu da casa da mãe, veio para uma cidade diferente com uma criança de 1 ano. Eu tinha muita alergia à poluição. Então ela teve que sair do Rio de Janeiro, veio para Macaé, que era uma cidade pequena ainda na época, para trabalhar no ramo do petróleo, e me trouxe junto com ela. E nós tivemos assim um início de vida muito difícil, né? Onde era apoio de cesta básica, a dona da pousada onde ela ficava, porque ainda não tinha uma casa, era quem cuidava de mim para minha mãe trabalhar. Então tivemos um começo bem conturbado, bem complicado. E com o passar dos anos, a minha mãe é uma pessoa extremamente competente, inteligentíssima em tudo que ela faz. Ela foi evoluindo no trabalho e, consequentemente, evoluindo na vida, graças a Deus. Só que falar de dinheiro dentro de casa era um tabu. Ninguém falava a respeito de dinheiro. Ninguém falava a respeito de quantias. Quanto que se ganhava, quanto que saía. E ai de mim, né, criança, eu e minha irmã. Fátima, boa tarde. Luciane, boa tarde. Camorais chegou, tá quietinha, mas tá aí, né? Ai de mim quando era criança, ai da minha irmã se a gente perguntasse quanto que nossos pais ganhavam. Isso era motivo para dar briga dentro de casa. Então, falar de dinheiro quando eu era criança era um tabu muito grande. E eu percebia que isso não acontecia somente na minha família. Isso acontecia nas outras famílias também. A gente não podia falar sobre dinheiro para não atrair inveja. Não podia falar sobre dinheiro para não achar que tinha muito e gastar mais do que devia. A gente não podia falar de dinheiro porque dinheiro não era assunto de criança.
né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas dinheiro não era assunto de criança. Rosane, boa tarde. Tayane Franco, boa tarde. E assim cresceu o meu relacionamento com dinheiro a partir de quando eu fui crescendo, né? E eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar fora com 13 anos de idade. Trabalhei de graça por muito tempo como estagiária para poder aprender o ofício da parte de informática. E com meu primeiro emprego, assim, bem remunerado, foi com 18 anos. 17 para 18 anos, que foi quando eu fui contratada na Petrobras para trabalhar embarcada. 17, 18 anos eu ganhava um dinheirão. E eu não tinha noção de como administrar esse dinheiro. Não tinha noção nenhuma. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Dani. Então, eu não tinha noção nenhuma, gente, de como administrar esse dinheiro. Eu não tinha noção. Eu sabia que meus pais sempre falaram, você tem que ter uma casa própria. Tem que ter uma casa própria, tem que ter uma casa própria, jamais morar de aluguel. E isso eu cresci ouvindo eles falando. Então, com 18 para 19 anos, mais ou menos, eu consegui comprar a minha primeira casa própria, que foi quando eu casei. Enfim, mesmo assim, o meu relacionamento não era bom com dinheiro. Eu tinha um bom salário, do qual eu nunca via a cor dele. Ele ia embora e eu não conseguia melhorar nada na minha vida. Ele ia embora com as contas e eu não conseguia crescer financeiramente. Só que isso foi se estendendo, gente, no decorrer do tempo. Sabe por quê? Porque a gente acha que estudar finanças e estudar dinheiro é coisa para quem é economista, é coisa para quem é contador, né? Então você é habituado, não sei vocês, né? Mas eu lembrava que, se você tem um pequeno negócio, você tem que contratar um contador. Você tem que fazer declaração de imposto de renda, você tem que contratar um contador. Você tem que ter um contador. Se você não tiver um contador na sua vida, você não sabe se virar financeiramente. E assim crescemos. Nós não temos educação financeira nas escolas. Nós não temos educação financeira na nossa infância. Não tivemos isso. E é muito importante que agora, principalmente agora, diante de tudo que está acontecendo, a gente saiba lidar com o dinheiro. Mais do que saber contar a quantia que entra e que sai. Então, muita gente fala, deixa eu ver o que vocês estão falando. Cláudia Mendes, boa tarde. Marifate, boa tarde. A Tá Dourada, aqui em casa ensinamos as crianças para não sofrermos como adultos. Exato, porque a gente sofre muito. E muita gente quando fala, não, eu vou fazer o controle financeiro do meu ateliê. Aí vai e baixa aquele programa que faz contabilidade, né? Que faz o cálculo do valor que você deve vender. Ou uma planilha milagrosa. Todas essas ferramentas são extremamente importantes, tá? Eu não estou desmerecendo a importância das ferramentas de controle orçamentário. As ferramentas que te auxiliam a chegar a um valor. Mas é importante que você saiba o que essa ferramenta usa. Como essa ferramenta chega àquele valor. Que você saiba o valor da sua hora trabalhada. É muito importante isso. Que você saiba o valor dos custos do que você faz. E, principalmente, que você tenha um bom relacionamento com o seu dinheiro. Aline, mas eu não tenho um bom relacionamento com o meu dinheiro, porque todo dinheiro que entra sai, né? E eu não consigo crescer, eu não consigo juntar dinheiro. E o que eu mais ouço é isso, né? Eu não consigo juntar dinheiro. Eu passei por isso também. Eu não consigo fazer uma reserva, eu não consigo, né, fazer... Então, assim, gente, a Ateliê Noap, amei o assunto. Nunca tive educação financeira, mas aprendi após o primeiro divórcio. Meu marido atual não sabe poupar, gasta tudo. Então, eu acho que o divórcio é um divisor de águas na vida, porque eu também aprendi muito sobre educação financeira depois do meu primeiro divórcio. Nunca ouvi falar que eu que gosto de ser organizada, anoto tudo. Boa tarde, sempre chega atrasada, mas chegou, Luciana, esse que importa. O que gasta e que entra. Então, é importante você não anotar só o que gasta e o que entra. Isso é uma planilha de controle orçamentário, que você pode ter por planilha, você pode ter num caderno. Eu sempre gostei de ter cadernos, eu gosto de livro caixa, eu sou apaixonada por caderno, né? Então eu gosto de anotar. Mas não importa só isso. Na época que eu era casada com meu ex-marido, eu tinha um controle orçamentário que eu fazia no Excel. E eu colocava absolutamente tudo naquela planilha. E era muito bom, porque eu realmente conseguia organizar. Eu conseguia saber para onde estava indo meu dinheiro. Eu conseguia saber quanto que ia faltar no final do mês, porque geralmente faltava.
Eu conseguia saber se tinha alguma coisa na poupança, quais os custos fixos, quais os custos variáveis. E isso é importante também. Mas educação financeira não é isso. Você ser educado financeiramente é você saber o propósito do seu dinheiro. É você saber o porquê daquele dinheiro estar entrando e porquê daquele dinheiro estar saindo. E ter consciência financeira para poder controlar isso. E isso é uma das coisas que eu mais vejo. E agora, depois da pandemia, eu vi isso de uma forma muito gritante. Muito gritante. Melhorei muito minha relação com as finanças, mas confesso que já joguei dinheiro fora. Quem não jogou, que atire a primeira pedra, Cíntia? Todas nós já jogamos dinheiro fora em algum momento. Lília, boa tarde, seja bem-vinda, meu amor. Então, essa relação com o dinheiro é que é complicada. Vou colocar um exemplo aqui para você. Vamos supor seu vizinho, né? Seu vizinho que você sempre conversa todos os dias, que você sabe que tem um trabalho assalariado, não sei o quê, e de repente ele aparece com um carro importado, daqueles bem caros. E aí, primeira coisa que o brasileiro pensa, gente, isso não é uma falha somente de caráter, isso é uma falta de orientação financeira, tá? A gente pensa aí, ó, fulano ganhou uma bolada, ou fulano tá roubando, ou fulano foi promovido no emprego. E aí você começa a especular sobre o que fulano ganhou para conseguir comprar aquilo que ele comprou. Mas a gente jamais se passa pela cabeça que fulano poupou para poder ter aquilo. Ou que fulano se endividou para poder ter aquilo, porque nós não fomos educados financeiramente. E ontem eu tive um caso, né, de uma amiga que me procurou para a gente conversar a respeito disso. Uma aluna me procurou para a gente conversar a respeito de finanças. E eu falei, olha, eu não sou economista, eu não sou psicóloga, né, não tenho esse desenvolvimento ainda, não tenho esse conhecimento ainda, porque eu pretendo estudar isso um dia. Mas eu posso te falar a respeito da minha experiência com dinheiro. E como eu falei, né, depois do divórcio, que aí você passa por tudo que você passa, você perde tudo de que você construiu por anos, e você se sente desestabilizado, você precisa recomeçar. A primeira coisa... Oi, Marcelo, boa tarde. Primeira coisa que se passa na cabeça de uma mulher que se divorciou é: eu nunca mais quero ser dependente financeiramente de ninguém. É a primeira coisa que se passa. E aí você fica com aquele pensamento fixo. Eu não quero mais ser dependente financeiramente de ninguém. Não quero mais ser dependente financeiramente de ninguém. E quando eu faço os meus treinamentos de negócio, eu sempre pergunto quais são as metas que as pessoas têm de ganho para daqui a 6 meses, para daqui a 3 meses, para daqui a 2 anos. E geralmente as pessoas me respondem assim: eu quero ser independente financeiramente. Eu quero que o meu ateliê renda dinheiro suficiente para me sustentar. Tá. É uma boa resposta? É, mas é uma resposta evasiva. Você quer dinheiro para quê? O que você pretende fazer com o dinheiro que você quer ganhar? Porque tudo tem um propósito. Eu empreendo para quê? Por que que eu empreendo? Tem um propósito. E eu não vou falar sobre esse propósito hoje. Mas o dinheiro é consequência do propósito do meu empreendedorismo. O dinheiro é consequência do meu trabalho. Então, eu preciso ter um propósito para esse dinheiro também. Eu preciso ter anotado em algum lugar, seja no seu caderno de finanças, seja na sua planilha, seja na plaquinha, para que você quer o seu dinheiro. E quanto você precisa para realizar aquilo que você quer. Quando a gente começa a colocar metas específicas para o dinheiro que a gente ganha, a gente trabalha com mais afinco e com mais foco. Querem ver uma coisa que aconteceu agora durante a quarentena, que para mim foi muito assustador, mas eu já fiz parte dessa massa? Com 20 dias de comércio fechado, 20 dias, não chega nem... Essa live depois vai pro YouTube, hoje ainda, tá? O meu é construir minha casa, com fé em Deus. Olha, é um propósito incrível, J. Oliveira. Boa tarde, Adriana. Então... Quando começou a quarentena e o comércio fechado, 20 dias de comércio fechado, muitas pessoas, muitas famílias já não tinham mais o que comer. Muitas famílias, inclusive empresários que tinham dinheiro. Eu não estou falando somente do pequeno comerciante, mas dos grandes empresários, com 20 dias, um mês de quarentena, estavam com seus negócios quebrando.
Sabem por quê? Porque a gente espera que tudo vá acontecer conforme a gente planejou. Isso é uma falha muito grande. A gente espera que a ajuda vai vir do governo, que a ajuda vai cair do céu, que as vendas vão aparecer de uma hora para outra e que a gente vai se safar no próximo mês. Como se nós tivéssemos um salário fixo, um emprego fixo, um salário fixo, do qual a gente não corre risco nenhum. E, gente, a pandemia, tudo que está acontecendo, veio para nos mostrar que não há nada mais constante do que a inconstância. Não há nada mais certo do que a instabilidade dos dias. E isso vale para o nosso lado financeiro também. Se você não se prevenir, se você não tiver uma reserva, um cálculo financeiro, um bom relacionamento com o seu dinheiro, quando tudo está bem, quando tudo estiver mal, você está dentro d'água. Seu negócio quebra, depressão chega, você precisa de ajuda das pessoas. E aí o sonho da sua tão sonhada independência financeira foi por água abaixo. A ideia de ter um negócio rentável foi por água abaixo. Porque a gente faz filosofou, né? Eu tenho propósitos, muitos, isso que me motiva. Isso aí, deixa eu ver mais o quê. Meu propósito é não voltar a trabalhar para mais ninguém. É um bom propósito, mas você precisa de um propósito melhor. Um propósito mais real. Ó, trabalhando em minha própria loja virtual, esse é meu propósito. Agora quero a bordadeira daqui a 6 meses, se não for antes. É um bom propósito, é um propósito específico, porque você sabe quanto você precisa para ter uma bordadeira daqui a 6 meses, e quanto você precisa poupar para ter uma bordadeira daqui a 6 meses, e quanto você precisa trabalhar para poupar esse dinheiro. Isso é um propósito específico. Perceberam a diferença? Ah, não, eu quero ser independente financeiramente. Quanto que eu preciso para ser independente financeiramente? Eu sei. Quanto que eu gasto por mês? Eu sei. Do que eu gasto, quanto eu realmente preciso? Eu preciso de X, mas eu quero gastar XX, porque eu quero ter liberdade para comprar uma pizza, eu quero ter liberdade para comprar uma roupa, eu quero ter liberdade para comprar algo para os meus filhos, eu quero poder ajudar aquele meu vizinho que não tem condições, eu quero... Tudo isso faz parte do seu propósito. Tanto o necessário quanto o extraordinário. E quando a gente não sabe com certeza o que a gente quer, qualquer vento nos serve. E qualquer vento vai fazer, sabe o quê? Com que você ganhe dinheiro, gaste dinheiro e nem veja a cor dele. E o seu propósito, o seu sonho vai ser adiado por mais um mês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó, a Elis Santos falou, se mudar para casa própria ainda esse ano. Isso é um bom propósito. Você sabe quanto você precisa investir todos os meses para realizar isso? Se você não tem, quanto você precisa trabalhar a mais para realizar isso? Porque nós somos donos do nosso horário. Nós somos donos do nosso negócio. Então, a gente faz o nosso horário. Eu não tenho carteira. Eu não bato ponto para poder entrar no meu trabalho. Eu bato ponto aqui na minha cabeça. Eu tenho metas diárias, né? Inclusive, eu vou falar sobre isso também. Ó, meu propósito é ter minha estabilidade e crescimento profissional. O que é estabilidade, Marcelo? O que é o crescimento profissional? Você tem muito claro isso? Porque para mim, estabilidade financeira, eu que tenho 3 filhos, uma casa e tudo, estabilidade financeira é uma coisa. Para outra pessoa é outra, pode ser menor. Para outra pessoa pode ser maior. Então, você tem que ter tudo isso aqui. O assunto de hoje é dinheiro, finanças e como lidar com elas. Meu propósito é ter meu ateliê. Patrícia, como você quer esse ateliê? O que você precisa nesse ateliê? Você precisa construir um ateliê à parte? Qual o valor do material de construção e da mão de obra do pedreiro? Entenderam? Quando você tem tudo isso muito específico, você sabe exatamente quanto você precisa para poder realizar o seu propósito, o seu sonho com o seu dinheiro. E aí, nós que não somos contadores e não somos economistas, passamos a ter um relacionamento mais gostoso com o nosso dinheiro. Um relacionamento melhor. Porque dinheiro é um troço que quando a gente era criança era tratado como tabu. Era tratado como algo que não é assunto de criança. E é assunto de criança, sim.
E se você, assim como eu, não foi educado financeiramente, porque a época não permitia, né? Eu vou fazer 40, então eu não sei qual a idade de vocês, mas se você também não foi educado financeiramente, você precisa se educar agora. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ter minha bordadeira. Isso é um propósito real. Isso é um propósito real. Você saiu do seu emprego de antes? Saí. Eu pedi licença, na verdade, eu sou funcionária pública, concursada, e eu pedi licença porque é o que a lei me permite no momento, né? E isso eu vou falar agora. Uma coisa que só estudar, a gente fala isso para os filhos, né? Tem que estudar, porque a caneta é mais leve do que a enxada. Eu falo isso também o tempo todo. Mas só estudar não é necessário, não é o suficiente. Só estudar não é o suficiente. Eles têm que ter um bom relacionamento com o dinheiro. Olha, isso que a Cris Lima falou é importantíssimo. Dinheiro era sujo e precisava de muito sacrifício para ter. Cris, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo algumas frasezinhas que entram na nossa cabeça e fazem com que a gente tenha preconceitos muito arraigados, a respeito de dinheiro. Essa frase que você falou é uma das importantes. Dinheiro é sujo. Eu ouvia isso. Dinheiro não dá em árvore. Vocês já ouviram isso? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não cresce em árvore. Tá pensando o quê? Já ouviram isso? Outra besteira que eu ouvi, graças a Deus não foi da minha mãe, mas eu ouvia muito. Pois é, Sandra, a Ivy falou. Então, outra besteira que eu ouvia muito era, nascer pobre, como é que é? Nascer pobre é sina, casar com pobre é burrice. Já ouviram essa frase também? Né? A gente que é mulher, provavelmente você já ouviu essa frase idiota de alguém. Nascer pobre é sina, casar com pobre é burrice. E foram frases que nós fomos ouvindo na nossa infância despretensiosamente, gente. Ninguém falava isso para nos magoar, para nos machucar ou para não nos fazer crescer, não. É porque foram educados assim. E aí nós ouvimos isso também. Temos que ter respeito pelo dinheiro. Isso é bom. Essa frase é boa. Ter respeito pelo dinheiro é boa. A cultura, a educação era outra. E nós estamos em um momento de transformação, de transcendência, e nós fazemos parte desse movimento. Não adianta querermos deixar essa responsabilidade de mudar a cultura financeira, a educação financeira nas mãos dos jovens. Não! Nós somos atuantes no mercado, não somos? Nós somos atuantes como pais, mães, artesãos, empreendedores, empreendedoras. Por que eu vou deixar isso nas mãos da futura geração? Não, eu que vou construir para a futura geração e vou construir junto com ela. Então, nós temos que trazer essa responsabilidade da educação financeira para as nossas vidas. Eu comecei a estudar educação financeira quando eu lancei o treinamento Sucesso Criativo. Eu lancei o treinamento Sucesso Criativo e houve um momento, né, nós tínhamos o primeiro treinamento, ele era por lives, não eram aulas gravadas, eram lives. E eu percebi a necessidade disso, porque as pessoas avançavam no treinamento, vendiam mais, cresciam no seu negócio, mas continuavam sem dinheiro. Continuavam reclamando que não tinham dinheiro. Continuavam com a corda no pescoço, sem conseguir fazer um investimento, sem conseguir fazer... cocriar, Cris. Amo essa frase. Cris, precisamos conversar mais sobre isso. Precisamos gostar do dinheiro e criar com o que queremos. Exatamente. Então, assim, eu percebi no treinamento Sucesso Criativo que eu precisava estudar mais sobre finanças e melhorar o meu relacionamento com o dinheiro para que eu pudesse ensinar isso para as outras pessoas. E assim foi. Comecei a estudar sobre dinheiro, comecei a estudar sobre a necessidade do dinheiro, comecei a estudar sobre economia, comecei a ler a respeito do assunto, ver vídeos, tem muitos vídeos bons no YouTube a respeito do assunto. E me identifiquei com a Natália Arcuri do Me Poupe, né? Todo mundo já sabe que eu sou fã dela, ela ainda não sabe disso, mas eu sou fã. Não deixe ele jogado, guarde isso. Fui criada para ser uma assalariada, todos nós fomos. Todos nós fomos criados para ser assalariados. Então, fica tranquila que estamos nesse mesmo barco, né? Passo para o meu filho que ele pode se empreender e se realizar. Eu também passo isso o tempo todo para os meus filhos. Na verdade, a Manuela muda de empreendimento toda semana. Toda semana ela tem um empreendimento novo na cabeça dela, né? Então, eu comecei a estudar sobre finanças, me vi que tudo o que eu estudava era legal, era bom, saber fazer o cálculo do meu trabalho era excelente, mas o meu relacionamento com ele continuava ruim. E eu descobri algumas coisas. Uma,
enquanto você tem dívidas, dívida que eu digo é nome sujo no SPC ou no Serasa, é você dever a seu amigo, não é prestação. Boleto é boleto, foi um parcelamento que você fez no cartão e etc. É dívida. Eu devo dinheiro para o meu pai, eu devo dinheiro para minha mãe, eu devo dinheiro para quem for. Enquanto você tem dívidas, a sua cabeça trabalha somente nas dívidas. Sua cabeça não trabalha na prosperidade. Sua cabeça não trabalha em prol do seu crescimento. Ela trabalha em prol do pagamento das suas dívidas. É incrível, gente. Isso é inconsciente. Nós não fazemos isso conscientemente, tá? Isso é inconsciente. E outra coisa que eu aprendi é que enquanto eu não tiver um propósito muito claro, mas é muito claro na minha vida, eu não consigo juntar dinheiro. Não adianta. Enquanto eu não tiver um propósito muito claro do que eu preciso fazer com dinheiro, eu não consigo criar uma realidade onde eu vá ganhar aquele dinheiro para fazer o que eu quero fazer, se eu não souber aonde eu vou usá-lo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês falando do que me perguntaram. Só não podemos nos enganar achando que dependemos do dinheiro para ser feliz. Não, de jeito nenhum. Mas nós merecemos o dinheiro. E ele faz parte também da nossa felicidade, né? A gente não pode interpretar que o dinheiro é algo sujo. A gente não pode imaginar isso. Que, não, tem muita gente feliz e que não tem dinheiro e muita gente infeliz que não tem. Tá, mas nós podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo? Podemos. O Pai nos criou como filhos dele, né? E eu tenho esse pensamento muito claro na minha mente. E ele quer que eu seja feliz, ele quer que eu seja honesta, ele quer que eu seja ética. E se eu quiser ter dinheiro para fazer o bem, que eu tenha dinheiro para fazer o bem. Então, a gente tem que tirar esses preconceitos, limpar a nossa mente a respeito do que a gente tratou com dinheiro até hoje, não ter dívidas e criar um propósito real para o nosso dinheiro. Aí são duas coisas. Aline, mas eu não tenho como pagar as minhas dívidas. Como que eu faço? Trabalhe com esse propósito. Eu preciso juntar X por mês. Para juntar X por mês, eu preciso trabalhar tantas horas. Repetir o quê, Gabi? Nessa área, porque eu vi que não ganha nada, só gasto. Pois é. Edivânia, boa tarde. Então, assim, você tem dívida. Vamos supor que você tenha uma dívida de R$1.000 para você limpar o seu nome no Serasa ou que você deve para alguém. Você trabalha por hora. Você sabia disso? Que nós, empreendedores, nós criativos, nós artesãos, temos que ganhar por hora, não é por peça. A hora trabalhada em determinada peça tem que estar embutida na peça que você fez. Então, você ganha por hora. Quantas horas por mês eu preciso trabalhar para juntar 1/3 desse dinheiro? X horas. Então, em 3 meses, eu consigo juntar o dinheiro para pagar minha dívida. Tá, consigo. Mas se eu não tenho essas horas a mais, o que eu posso fazer? Vamos ver aonde eu posso cortar. Eu posso cortar o pão da padaria que eu compro todo dia e substituir por pão de forma 1 vez por semana, que vai sair mais barato. Eu posso cortar a cervejinha ou o lanche, ou seja lá o que for, né, que eu peço toda semana. E aí eu consigo juntar esse dinheiro, mais a hora trabalhada, eu consigo quitar minhas dívidas. Entenderam? Parece muito difícil, mas não é. Você tem que saber quanto vale sua hora trabalhada. Aline, como que eu faço para saber a minha hora trabalhada? Existem inúmeros cálculos. Primeiro, você tem que saber qual salário você quer receber no final do mês. Não adianta você dizer para mim, eu quero um salário de R$5.000, se você vai trabalhar 3 horas por dia. Né? Temos que ser realistas ao elaborar esse salário. Não, eu quero um salário de R$5.000 e vou trabalhar 8 horas por dia. Então, você faz o cálculo, 5.000 dividido pela quantidade de horas que você vai trabalhar no mês. E esse é o valor da sua hora trabalhada. Então, precisamos saber o valor da nossa hora trabalhada para eu saber quantas horas eu preciso trabalhar para alcançar aquele objetivo. Gente, ser específico. Eu falo isso o tempo todo. Ser específico nos seus objetivos faz com que os seus sonhos deixem de ser sonhos e virem realidade. Ter metas claras e específicas faz com que os seus sonhos passem do papel para a realização. E dinheiro, gente, faz parte de tudo isso. Por mais que a gente ainda tenha o pensamento arraigado de preconceitos estabelecidos desde quando somos crianças a respeito do dinheiro. Outra coisa que me ajudou
muito, muito, e é o que tem me ajudado até hoje, essa questão do propósito claro com relação a dinheiro. Deixa eu ver, em fevereiro não, dezembro do ano passado, acho que foi novembro, dezembro, eu fui chamada para ir pela primeira vez para educar, né? E fui em janeiro para educar. E foi um sonho, né, realizado, todo mundo já sabe disso. E eu aguardava esse sonho ansiosamente para decidir o que fazer da minha vida, porque eu ainda não tinha me sentido segura o suficiente para largar o meu emprego, que é um emprego que eu gosto. Tem diferença, é um emprego que eu gostava, eu trabalhava com pessoas que eu gostava, pessoas que eu amava trabalhar junto. Eu amava o que eu fazia fazer e eu amava o fato de eu ter a segurança da estabilidade, porque eu tenho uma necessidade de segurança muito grande. E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para viver do que eu amo? O que eu posso fazer para viver do que eu amo? O que eu posso fazer para viver do que eu amo e garantir a segurança que eu preciso? Porque eu não posso ir contra quem eu sou. Eu não posso simplesmente, eu chutei o pau da barraca, agora eu vou trabalhar só com isso. Não, eu sou uma pessoa que precisa de segurança. Eu sou uma pessoa que precisa de segurança. E aí eu comecei a fazer continha. Para eu poder sair, eu preciso ter pelo menos 3 a 6 meses do valor que eu ganho de salário por mês depositados como reserva de emergência. Como que eu aprendi esse troço? Estudando a respeito de educação financeira, tá? Foi só assim. Suzy, tem tanta gente que ensina a calcular valor que eu preferi não me meter nesse meio. Eu prefiro ensinar vocês a ter um bom relacionamento com o dinheiro. O cálculo de valor é simples, mas eu prefiro que vocês tenham um bom relacionamento com o dinheiro e aí sim vocês procurem alguém que seja especialista nessa parte de cálculo de valor. Trabalhar e vender, com certeza. Você soma todos os materiais usados para chegar a um preço final? Eu somo todos os materiais usados para chegar a um preço de custo de material, tá? Não para chegar a um preço final. Eu uso isso para chegar ao preço de custo, eu uso quanto tempo eu levei para trabalhar naquela peça, quantas horas, e custos variáveis, que são agulha, linha, energia elétrica, o café que eu passo o dia inteiro tomando. E aí são os custos variáveis, tá? Então, quando eu comecei a fazer o meu plano de ação para poder realizar aquilo que eu queria realizar, eu coloquei uma meta. Eu precisava de, no mínimo, 3 meses do meu salário fixo, ou de quanto eu sabia que eu precisava por mês para poder viver, pagando as contas, pagando escola, plano de saúde, pagando tudo que eu pago, para eu poder realmente dar o start e marcar a data do meu lançamento. E aí eu marquei a data do meu lançamento. Eu fui tão louca que eu decidi isso em dezembro, essa questão, e eu marquei a data do meu lançamento para abril. Na verdade, eu marquei para março, mas aí houveram controvérsias e eu tive que reformular para abril. E aí, trabalhei igual louca. Sabe o que é uma pessoa trabalhar igual louca? Eu coloquei a meta e trabalhei incansavelmente em cima dessa meta. Nada me desviava dessa meta. No início do ano, foi uma época que eu praticamente não gastei com besteira nenhuma. Roupa, sapato, lanchinho. Não. Início do ano foi uma época que eu foquei. Falei, não, eu preciso realizar este propósito para que este propósito, ou seja, a minha data de lançamento, seja realizada. E assim foi. E acreditem, pela primeira vez na vida, eu consegui realmente trabalhar com muito foco, financeiramente falando, e consegui alcançar o meu objetivo. Aí veio o Covid no meio do caminho, né? Começou em março, fevereiro, agora gente, estou tão perdida com os meses, mas começou agora no início do ano. E quando começou, foi março. Quando começou, né, todo mundo veio me perguntar, todo mundo que já sabia, e agora? Você vai manter o seu plano? Falei, vou, minha data de lançamento está programada. Eu não vou alterar minha data de lançamento. Tá, mas você vai precisar trabalhar mais, porque a minha ideia era começar a dar aulas particulares aqui no meu ateliê, dar aula presencial. E com o Covid, como que eu vou dar aula presencial? Né? Eu mudei os móveis, eu mudei tudo dentro do meu ateliê, adaptei tudo para poder dar aula presencial. E aí veio o corona. E a aula presencial, que seria boa parte da minha renda, foi por água abaixo. O que eu fiz? Readaptei meu plano de voo. Sabe por quê? Porque
Porque o meu GPS, vou falar de uma forma bem lúdica. O meu GPS foi setado por mim, foi configurado por mim. Eu configurei aonde eu quero chegar. Eu configurei o que eu preciso fazer, eu configurei aonde eu quero chegar, quanto eu quero ganhar. Eu configurei as pessoas que eu quero ajudar, porque dinheiro somente para mim não vai me trazer felicidade. Eu configurei as metas que eu tenho que alcançar, o que eu quero realmente fazer. Tudo configuradinho aqui no GPS. Teve alteração de rota. Uma rua que o GPS mandou eu entrar estava fechada, que é o Covid desse ano. E aí fui entrar na outra rua mudou e agora é contramão. O que o GPS faz? Quem já usou um GPS sabe. Readaptando a rota, reformulando a rota. Reformula a rota, mas o seu destino está marcado. O seu destino está lá nítido no seu GPS, configurado para chegar naquele objetivo. Assim funciona o seu relacionamento com o dinheiro. Assim funciona o seu relacionamento com o seu negócio. Assim vai funcionar o seu desenvolvimento financeiro no seu negócio. Seta o GPS. Setou o GPS? Trabalha para que isso aconteça. Vão haver alterações de rota? Vão haver alterações de rota. É natural. É normal. Acontece isso com carro, gente, quando a gente vai de um bairro para o outro. Por que não aconteceria na sua vida? Ou na minha vida? Acontece. Mas se eu estiver com um objetivo muito claro na minha mente, eu consigo criar uma rota alternativa para alcançar aquilo. Sempre de maneira ética. Sempre de maneira honesta. Sempre seguindo os seus próprios valores. Compreenderam o quanto é importante eu ter um bom relacionamento com o dinheiro? Quando eu comecei a aparecer nas mídias, né? E era muito engraçado, porque lá no meu trabalho, eu trabalhava no centro de cidadania da cidade, é um lugar muito movimentado. Então, volta e meia aparecia alguém, às vezes eu andando com meu chefe ou com os meus amigos de trabalho, aparecia alguém e falava assim, posso tirar uma foto com você? Ai, você é linda, eu te reconheço e tal. E meu chefe ficava danado da vida, ele falava, não, você é famosa, você é rica, que não sei o que lá. E eu ficava, não, eu não sou, né, eu tô começando e tal. E ele falar, você é rica, parecia uma ofensa, parecia um termo pejorativo, sabe? E depois eu falei, peraí, para tudo. Eu sou rica de saúde, eu sou rica porque eu amo fazer o que eu faço. Eu sou rica porque eu estou ganhando dinheiro de forma honesta, sem enganar ninguém. Eu sou rica porque eu ajudo as outras pessoas a terem a sua independência financeira. Eu sou rica porque eu dou aula daquilo que eu amo fazer. Por que eu me sinto mal? É por causa de todos os preconceitos que nós temos estabelecidos na nossa mente a respeito de dinheiro. Todos esses preconceitos fazem com que a gente tenha vergonha de ser próspero, de ser bem-sucedido. Por mais que você fale da boca para fora, isso nunca aconteceu comigo, lá no fundo tem. Lá no fundo todos nós passamos por isso. Então, a gente tem que primeiro mudar essa chave. Primeiro você muda essa chave. Primeiro você adapta o seu relacionamento com o seu dinheiro. Primeiro você enxerga o quão necessário é mudar o seu pensamento a respeito de dinheiro, a respeito de finança, a respeito de propósito. Depois que você muda tudo isso, minha amiga, fica muito mais fácil. Calcular o valor de uma peça é muito mais fácil do que extinguir preconceitos arraigados. E quando a gente fala abertamente sobre isso, eu estou falando sobre dinheiro, né, com um público que é de costura, mas que também é um público ansioso por empreender, são pessoas que estão ansiosas por terem a sua renda ou saber controlar o seu próprio dinheiro. Para saber controlar o seu próprio dinheiro, primeiro você precisa melhorar o relacionamento dele. Você não controla aquilo que você não conhece. Pode anotar isso no seu caderno. Você não controla aquilo que você não conhece. E para eu conhecer dinheiro na minha vida, eu preciso saber de onde ele vem, como ele vem e para onde ele vai, com qual propósito ele vai. Se você souber isso, se você anotar isso e fizer isso exatamente como eu estou te falando, pode anotar tudo isso no seu caderno, você vai ver que no final de um mês você conseguiu o inimaginável.
Besteira? Parece, mas não é. Se você conseguir controlar isso, ou seja, saber piamente como o seu relacionamento com o dinheiro funciona e controlar isso, amigo, céu é o limite para você. Tudo que você quer de forma ética e honesta e servir para você, para o seu propósito, porque eu também acredito que tem coisas que às vezes a gente quer e não são necessárias para o nosso crescimento e Deus dá um jeito de tirar do nosso caminho, porque eu acredito em Deus, então não tenho por que eu falar o contrário disso, né? Então tem coisas que realmente não era para você conseguir e aí Papai do Céu dá um jeito de tirar do seu caminho, mas você vai conseguir outra coisa próxima e que você precisa para crescer financeiramente. Para com essa história de, não, eu quero ser independente financeiramente. Eu também quero. O que é ser independente financeiramente para você? Tem noção disso? Já parou para pensar nisso em algum momento? Isso é uma coisa que eu ensino lá na mentoria, a importância de ser específico nas coisas. E assim como eu já falei em algumas lives aqui sobre especificidade de cliente, de material, de nicho, de negócio, é importante que você seja específico com você, com os seus sonhos, com o seu propósito. Eu quero ter o meu ateliê fora da sala da minha casa, fora da cozinha da minha casa, né? E eu comecei na cozinha. Da cozinha eu parti para a sala, da sala eu parti para o quarto, do quarto eu parti para cá. Então teve uma boa mudança. Então, eu quero ter um ateliê fora da minha casa. Eu quero ter um ateliê assim, tá? Aonde? O que você vai precisar? Você vai precisar bater laje? Precisa fazer fundação? Você precisa de um pedreiro? Você tem um outro cômodo que você possa usar para ser seu ateliê? Você tem... O que você precisa, então, para ir para esse outro cômodo? Você precisa de uma mesa? Você precisa ter um painel perfurado na parede para organizar as coisas? Começa a escrever isso, gente. Começa a pôr no papel especificamente o que você precisa para o seu negócio crescer. Ou o que você precisa para fazer o seu negócio render dinheiro para reinvestir e para sustentar a família. Defina o valor que você precisa para isso. Defina a hora. Isso é um plano de ação. Por isso que eu falo para vocês sempre que ensinar marketing, ensinar empreendedorismo sem ter noção de gestão é vazio, é oco. É oco. Nenhuma empresa tem somente um departamento de marketing de economia. Ela tem que ter um departamento de gestão. Gestão. Não é administração, é gestão. Então, saber fazer um plano de negócios faz parte da gestão do seu negócio e faz parte da gestão do seu dinheiro. Então, você precisa ter gestão daquilo que você quer. Eu quero sair dos cantos da casa. O meu ateliê está um pouco de cada canto da casa e preciso que ele fique em um canto só. Então, Sibeli, já definiu qual é o cômodo que o seu ateliê vai? Primeira coisa, define. Não, eu quero que o meu ateliê fique aqui. O que você precisa para que ele fique aqui, nesse cômodo? Eu preciso de uma mesa nova ou eu preciso reformular todos os cômodos da casa, reformula. É necessário que a gente tenha um plano de ação para o nosso negócio crescer. É necessário ser específico para o seu negócio crescer. Mas é mais necessário ainda saber se relacionar bem com o seu dinheiro. Tirar os preconceitos. Preconceito, na verdade, não serve para nada. Tal de preconceito não serve para nada, só serve para atrasar a nossa vida. Então, tira todos os preconceitos que você tem a respeito de dinheiro, da sua mente, do seu coração. Trabalha nisso. Como que eu trabalho para tirar um preconceito arraigado durante anos? Você consegue. Faz passo a passo do jeito que eu estou falando. E começa a se relacionar melhor com o dinheiro. Antes eu lembro que eu vou dividir a garagem, é isso aí, né? Eu trabalho na garagem da minha mãe, é uma bagunça só. Tá feliz lá na garagem da sua mãe? O que você pode fazer para organizar essa garagem para ficar melhor para você e para ela? Entenderam? Quando a gente tem um propósito real, eu ontem estava falando com meu marido, engraçado isso, né? Eu falei, olha, precisamos mudar de cama, porque a minha cama é antiga, né? E eu tô dormindo muito mal. Então precisamos mudar de cama. Aline, mas que coisa ridícula. Não é ridículo não. O menor gasto que você queira fazer dentro da sua casa, dentro do seu ateliê, dentro do seu propósito, tem que ser contabilizado. O menor gasto tem que ser calculado.
na sua rota, no seu GPS. Põe um GPS de bairro em bairro, de ponto em ponto do qual você quer alcançar. E vai, mesmo que tenha ajuste de rota. Entenderam? Como que a gente... Isso anota, amor, anota, porque é para anotar mesmo. Eu teno tudo isso anotado, gente. Eu tenho tanto caderno que eu já nem sei mais onde estão os meus. Maria Lídia, boa tarde, meu amor. Sueli Ernesto trabalha na cozinha. Eu trabalhava na cozinha, Sueli. Eu comecei na cozinha, na mesa da cozinha. E era um desespero, porque meu ex-marido gostava de comer na mesa da cozinha. E aí era um sufoco, porque todo dia de noite eu tinha que tirar tudo de cima da mesa. E colocava tudo no chão da sala. E aí, se chegasse alguém na sala, eu tinha que subir a escada com tudo para poder guardar um quarto. Enfim, era uma loucura. E a gente consegue. Se você colocar as suas metas. Primeiro, resolve o seu problema com dinheiro. Resolve. Se você não souber como resolver isso, esse é o primeiro passo. Resolve o seu problema com dinheiro. Resolveu? Ajusta o GPS aqui na cabeça. Meu primeiro GPS é comprar uma mesa para bordadeira que eu vou comprar depois. Então, primeiro você vai comprar a mesa. E vai. Nessa rota. Quanto de trabalho eu preciso ter? Quanto eu preciso poupar? Quanto eu preciso fazer render? Uma outra coisa que é muito importante, gente, a gente está falando sobre alcançar metas e objetivos. Mas eu vivenciei isso na pele agora, com o Covid, e muitas pessoas vivenciaram também. É ter uma reserva financeira. Então, vamos supor que você tem o objetivo de comprar uma bordadeira, né? Que é uma máquina cara. Então, você tem o objetivo de comprar uma bordadeira. Pega e põe 5% do valor, 5%, 10% do valor que você vai ter que juntar para a bordadeira para montar uma reserva de emergência. Aline, mas eu vou juntar R$10 por mês, R$20 por mês. Junte. Reserva de emergência é imprescindível. Eu apoio todo mundo que quer mudar de vida. Eu apoio toda pessoa que tem carteira assinada e quer viver do seu próprio sonho, e eu dou muito apoio. Mas tem que ter plano de ação. Você tem que ter um plano de ação. Então, se você já empreende no seu próprio negócio e não tem ainda uma reserva de emergência, começa a montar ela hoje. R$5 que você depositar já é alguma coisa. R$10, essa semana entrou mais tanto de dinheiro e aí eu consigo... Deposita esse dinheiro e tenha uma reserva. Sabe por quê? O meu negócio hoje depende praticamente e exclusivamente de mim. Né? Eu preciso estar bem para fazer live aqui. Eu preciso estar bem para fazer a live da noite, costurar, criar uma peça, né? Responder todo mundo, fazer a mentoria e etc. Se acontece, Deus me livre e guarde, de eu adoecer, da minha coluna travar, como já aconteceu outras vezes. Minha coluna trava e não consigo nem respirar. Como que eu trabalho? Eu fico 1 semana sem trabalhar. É 1 semana sem dinheiro. É 1/4 do meu rendimento mensal. E aí você surta e adoece aqui, mais do que no físico. Porque você não vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, antes que isso aconteça, e eu espero que não aconteça com ninguém, porque isso seria uma mudança de rota, isso seria uma mudança de trajeto, né? Eu espero que isso não aconteça com ninguém mesmo, de coração. Mas se um dia acontecer, que você tenha dinheiro de reserva. Vamos colocar um exemplo bom. Você quer tirar férias. Você decidiu que no mês de dezembro ou no mês de julho, você simplesmente não vai trabalhar. Você vai viajar com seu marido, com seus filhos, quer tirar férias. Vai ficar em casa fazendo nada. Você tem que ter uma reserva de emergência para isso. A sua reserva de emergência é... Porque quando você faz o cálculo dos valores, você já inclui o seu salário. Na teoria, você já inclui um 13º também. Né? Você já tem os impostos que você paga, como MEI, né? E tudo mais. Você tem as contas que você paga mensalmente. Luz, energia elétrica, água, gás para quem usa, enfim, o que for. Então você já tem tudo isso, já. Só que as suas férias estão garantidas? O seu 1/3 de férias estão garantidos para que você possa parar 1 mês de trabalhar? Provavelmente não, porque nós não fomos educados financeiramente para isso. Não fomos. A cultura de quando nós éramos crianças não era assim. Falar de dinheiro era sujo. Era pecado, era feio.
Não se podia falar, não era assunto de criança. Então, faça sua reserva. Olha, eu adoeci em abril 20 dias com suspeita de Covid. A minha sorte, eu tinha guardado R$ 600. Tá vendo? Isso é uma reserva de emergência. É uma reserva que você vai esquecer que ela existe. Esquece totalmente, ela não existe. Você não conta com esse dinheiro. Eu quero comprar uma máquina nova. Não conta com a reserva de emergência. Faz um novo GPS, põe o planozinho para alcançar o seu GPS, mas não conta com a reserva de emergência, tá? Reserva de emergência não se mexe. Não se mexe. Ela está lá para te acudir no momento no qual você não possa trabalhar. Hoje a comida gasta muito também, é uma receita muito grande dentro da casa. Então, gente, a parte de alimentação aumentou absurdamente. Todo mundo dentro de casa. Inverno, frio, tudo isso vai aumentar os nossos gastos, vai aumentar os nossos custos. E aí, o que eu faço? Se você tem um salário fixo, você não tem muito o que fazer. Você vai ter que economizar. Vai ter que economizar. Agora, se você é empreendedor do seu próprio negócio, você pode trabalhar 1 hora mais por dia. Você pode envolver a sua família que está dentro de casa sem fazer nada, seus filhos, seu marido, seja lá quem for, para trabalhar junto com você e acelerar o processo do seu negócio para que você tenha mais renda para investir dentro de casa. Entendem? O GPS é o mesmo. A rota pode mudar. O destino é que está gravado. A data de saída, de lançamento, que está gravada. Então, a gente tem que manter, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente fala em educação financeira. É muito mais do que calcular o que entra e o que sai. Entenderam? Alguma pergunta a respeito disso? A Luísa falou que isso também me funcionou. Ela tem a reserva e já serviu, tá vendo? Hoje eu não sei disso e penso muito nisso que você está falando. Pois é. Ai, Lídia, aí é verão, ai que delícia. Como é que tá as coisas aí em Portugal, Maria Lídia? Tá tudo bem? Você tá bem? Sua família tá bem? A gente quase não tem se falado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. A Ellen colocou: meu pai sempre ensinou que tudo que queremos na vida se junta para comprar à vista. Concordo. Meus pais também me ensinaram isso. Que a vida é caixinha de surpresas. Alguma pergunta? Usa um cantinho da sala de visita. Daí tem que esconder toda a bagunça no quarto. Quando chega a visita, preciso seguir esses conselhos para fazer um ateliê. Aí, Nayara, você já tem inspiração para isso. Gente, vamos chegar às 80 pessoas aqui na live. Não creio. Que maravilha. Tento que minha filha me ajude nas mídias sociais, que tomam muito tempo para eu poder ficar mais na máquina. A gente tenta também. Estamos juntas. Show, meu marido teve salário reduzido. Se não tivéssemos a reserva, não sei o que seria. Olha, viu o que a Grazi falou? Gente, aqui no meu município, até quem tem um emprego fixo, né, o concursado, o comissionado que achava que tinha um emprego fixo e tudo mais, teve redução. Houveram demissões em massa. Demissões em massa. Eu tenho uma cliente aqui na loja, não sei nem se ela está aí na live, que se vale a pena investir no MEI, vale a pena você andar sempre na linha e na lei. Isso vale sempre, tá? Então, se você tem uma boa quantidade de vendas, ande conforme a lei, faça seu MEI, seja um microempreendedor, tá? Minha filha me ajuda sempre, aqui está tudo bem, mas com as saídas das pessoas, as coisas vão piorar. Eu já cantei essa pedra, que eu acho que a quarentena não termina agora, ela termina e volta de novo. Eu estou em cantinho da minha casa, um quarto, arrumei armários do meu marido que não usa na empresa, trouxe para casa. Super esclarecida, ai, que coisa linda! A reserva não sai do salário que estipulamos? Sai. A reserva sai do salário que você estipula. A reserva tem que sair de algum lugar, né? E a reserva vai sair do salário que você estipulou, ou vai sair, vamos supor que você estipulou tal salário naquele mês. E você alcançou com as vendas das suas peças aquele salário. E você ultrapassou aquele valor. Então, pega esse valor que ultrapassou, ou seja, aquele valor que não é necessário para que você sobreviva esse mês e reserva. Tira uma parte para você. Se paga, se dá um agrado, se dá um luxo, se dá um gosto. E depois você reserva, põe o restante na reserva. Aline, não sobrou dinheiro. Foi a conta do que eu preciso pagar. Paguei suado. O que eu posso fazer? Trabalha mais 1 hora por dia. E coloca dentro da sua reserva. Aline, mas eu já trabalho 12 horas. Então, revê o valor do que você faz ou revê o valor do que você gasta. Um dos dois está incoerente.
Um segredo, vou falar aqui pra vocês, deixa eu ver. Você coloca também nas contas na reserva para férias? Coloco, Sandra. Hoje eu coloco tudo. O meu é na sala, tirei tudo e montei. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que é um segredo. Não sei se vocês vão saber, né? Se alguém... Eu já trabalhei na cozinha, no quarto, na sala. Eu também, amiga, tamo juntas. Eu penso em ter uma loja, mas quase não vejo os artesãos com lojas. Morro de medo. Degrazi, loja é muito custoso. Muito custoso. Você ter uma loja é um custo muito alto, tá? Então eu, por exemplo, pretendo ter uma no próximo ano, mas não vai ser somente uma loja, vai ser um espaço de aulas, tá? Graças ao Covid-19, comprei minha máquina. Sou poupadinha, poupou. Amei. Pode comprar em todas as fábricas. Pode, você tem facilidade de crédito, você tem facilidade de compra. Eu estou com uma dificuldade de me organizar com as tarefas de casa, que está me tomando um bom tempo e toda hora me chama e tira minha atenção. Ideias da arte. Eu vou te dar uma sugestão. As tarefas de casa também me tiraram do prumo, né? Eu tinha todo um plano de ação estipulado antes do Covid, né? Eu ia trabalhar às 7h30 da manhã, às 2 horas da tarde, enquanto minha bebê estivesse na creche. E depois das 2 horas da tarde eu teria o tempo com a minha família. E aí eu faria as coisas de casa e tudo mais. E acabei, né? Tudo foi por água abaixo. O que eu coloquei pra mim? Metas diárias. Oi, filha! Manu tá aí, meu amor! Né? O que eu coloquei? Metas diárias. Então, naquele dia eu preciso fazer tal peça, gravar tal aula e atender tantas pessoas, independente do horário que eu vou fazer. Independente do horário que eu vou fazer. As aulas da mentoria, por exemplo, eu estou conseguindo fazer 10 horas da noite. Então, independente do horário que eu vou conseguir, eu tenho metas diárias. Isso me aliviou a carga e a culpa de não conseguir cumprir a rotina diária como eu deveria cumprir. Tá? Então, essa é uma sugestão que eu dou. E eu vou contar um segredo para vocês. Segredo de todas as grandes mentes milionárias. O segredo de todas as pessoas que têm muito dinheiro. E pode incluir nessa lista aí o Mark, né, que é o dono do Instagram, do Facebook. Pode incluir o Bill Gates. Pode incluir todas as pessoas que têm muito dinheiro que você conhece. Todos eles praticam isso. Parece besteira, né? Mas vamos lá. Gaste menos do que você ganha. Esse é o segredo. Gaste menos do que você ganha. Se tá difícil demais e você já está trabalhando muito, é porque você está gastando mais do que você ganha. Dá para ganhar mais nesse momento? Não, Aline, já ajustei GPS, já fiz tudo e não dá. Então gaste menos do que você ganha. Readapte as suas necessidades. Readapte a forma como vocês gastam. Eu tive que fazer isso. Organizar com a filha pequena. Então, eu tenho uma de 4, né? Fiz um pedido e eles não mandou porque disse que eu não tinha inscrição estadual. Tem um monte de coisa que você tem que fazer depois que você faz o MEI. Inclusive, para poder tirar nota fiscal, você tem que ter uma inscrição no município da sua cidade para você tirar nota fiscal de serviço e uma inscrição na Receita Federal para nota de produto, se eu não me engano, tá? E um outro segredinho. Essa questão de você gastar menos do que você ganha é doloroso. E aí, de repente, você pode fazer as suas contas e falar assim, Aline, mas eu não posso tirar daqui. Eu não posso tirar daqui. E eu vou contar uma coisa muito pessoal para vocês. Quando eu me divorciei, né, os meus 2 filhos, na época eu só tinha 2, eles estudavam numa escola top de linha na minha cidade. Que era a escola que tinha a ver com o meu conceito de educação, de construção de vida e tudo mais. Lembro, Marcelo, lançou seu foguete ontem, né? De construção de vida e tudo mais. E aí veio o divórcio, né? Divórcio é um problema, é terrível. As lives são todos os dias na hora do almoço, tá? Todos os dias. Lua, Google é o melhor lugar para você procurar fornecedores. Inclusive tem uma lista do Google que tem avaliações de fornecedores, as estrelinhas, dá uma olhada lá também. E aí divórcio é um troço difícil pra caramba, né? E aí quando eu fui pra audiência de pensão, né? Porque aí fui pra uma audiência para solicitar pensão e tudo mais. Ah, que coisa linda, Marcelo, gostei disso, hein? Quando eu fui pra audiência de pensão, eu pedi ao juiz que ao invés de pensão alimentícia, que meu ex-marido assumisse a escola e eu me viraria para pagar. E o juiz foi muito, né? Maçou eu.
Ele falou assim: não podemos substituir alimento por escola. A necessidade é o valor do alimento. E aí, o que aconteceu? O juiz virou para mim e falou assim: tire seus filhos da escola onde eles estão, se a senhora não pode pagar. Eles não vão morrer por estudar numa escola que não seja tão boa. Então, gaste menos do que você ganha, gente. Fica a dica e o Instagram vai me derrubar. Vai me derrubar. Deu 1 hora, não teve jeito. Teremos outra manhã.